explicar um pouquinho melhor sobre agora critério de parada e erro, né? A utilização de erro como um critério de parada. Vocês viram lá na aula passada que eu resolvi aquele problema da viga, né? E na aula 5 também tinha resolvido outros problemas, e nós fizemos um número determinado de iterações, né? Que é? É o número de repetições de cálculo que nós havíamos feito, certo? Então, se você olhar lá nos códigos que eu deixei, aqueles dois códigos que eu deixei, eu coloquei lá, se eu não me engano, 20 iterações a ser feito, ou seja, o código fez aquela repetição, a gente chama de refinamento da solução, 20 vezes, e após as 20 vezes deu o resultado. O resultado que nós encontramos foi esse. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero determinar qual que é o erro máximo que eu posso ter no meu problema, e a partir do erro eu vou fazendo cálculos até eu encontrar esse erro. Então eu posso fazer 3, 4 cálculos e encontro o erro, aí eu posso parar, ou eu tenho que fazer 40, 50, 100 cálculos até encontrar o erro, tá certo? Então, quando eu determino o erro, uma tolerância de erro, eu estou encontrando uma forma de parar os meus cálculos, correto? De uma maneira, vamos dizer assim, científica, de uma maneira matematicamente correta, tá? Sem determinar simplesmente uma quantidade de cálculos a serem feitos. Então, a tolerância de erro e o critério de parada são importantes. Eu já tinha falado lá, se eu não me engano, na segunda aula, eu já tinha falado do erro, né? Mostrei o erro absoluto, mostrei o erro relativo, como que calculo os dois, tá? Então, aqui falando em solução e a aproximação de erro de raiz, de função ou de equação, nós vamos utilizar aqui o erro absoluto, tá? E eu já falo por que eu vou usar o erro absoluto e não o erro relativo. Então, nós vamos resolver esse exemplo aqui, certo? Nosso exemplo aqui, ó, determine o ponto de inflexão da função, correto? Então, f de x igual a x quadrado mais seno de x menos z elevado a x. E foi dada uma tolerância aqui, olha só. Eu tenho essa tolerância aqui de e 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,001. Correto? Essa é a tolerância de erro aqui, tá? Tá lá na página 13 da nossa apostila, tá bom? Então, ponto de inflexão, lembra lá as ferramentas de cálculo 1, o que é ponto de inflexão? Onde a derivada segunda é igual a zero. Então, eu vou pegar essa função aqui, derivar duas vezes, tá certo? Tá feito aqui, ó, derivou uma vez, deu isso. Pega esse resultado, deriva de novo, tá aqui, derivada segunda. Ponto de inflexão onde a derivada segunda é igual a zero. Tá aqui, olha só, derivada segunda igual a zero. Tá feito aqui. Então, eu pego essa função, que é a derivada segunda, olha aqui, e transformo ela numa equação, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que encontrar qual o valor de x que faz essa derivada ser igual a zero. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Então, tá feito aqui. Então, foi dado aqui, ó, um ponto inicial, 0,4 e 0,5, esse é o nosso intervalo inicial, para nós verificarmos esse problema aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou terminar aqui, olha só. Nós determinamos aqui, foi dado a tolerância de erro, tá? Qual que é o erro máximo que eu posso obter, que eu posso ter, né, admitir para esse cálculo aqui. Então, nós temos que pensar como que eu vou parar, qual que é o meu parâmetro de erro para eu comparar com a tolerância. Então, é assim que nós utilizamos a tolerância, tá? A tolerância, ela está associada ao erro, é a tolerância de erro que eu posso utilizar, que eu posso admitir no meu cálculo. Então, eu tenho o valor da tolerância. A cada cálculo, a cada iteração que nós fizermos, nós vamos calcular o erro naquela iteração. Eu pego esse erro, comparo com a tolerância e verifico. O erro é menor do que a tolerância? É. Então, eu posso parar meu cálculo. Caso contrário, se o meu erro for maior do que a minha tolerância, eu tenho que continuar fazendo os cálculos, tá certo? Então, é assim que nós utilizamos a tolerância. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o erro que eu vou utilizar aqui? Então, eu vou utilizar o erro absoluto, certo? O que nós queremos? Nós não queremos encontrar o valor x que faz com que aquela equação seja igual a zero. Ou seja, qualquer número diferente de zero nos meus cálculos é um erro, certo? Então, o que eu posso utilizar para erro? Como erro absoluto? O próprio módulo da função.
que o próprio módulo? Eu quero que o valor da função, o resultado dessa função no ponto seja igual a zero, né? A raiz da função que eu estou procurando. Então, quanto mais próximo de zero o resultado que eu estou encontrando for, ou o resultado da função, né, for mais próximo de zero, mais próximo eu estou chegando da raiz que eu estou procurando, certo? Então, eu posso utilizar a própria função como sendo o erro no meu cálculo. Então, por que módulo? Né? Porque a gente não interessa se é positivo ou se é negativo, eu estou preocupado só na diferença, só na distância, né, daquele ponto ali que eu estou procurando. Tá? Depois nós vamos ver mais alguns tipos de erro que eu posso utilizar para fazer o cálculo do erro absoluto. Tá? Mas inicialmente vamos utilizar aqui a própria função. Tá? Então, se eu encontrar um valor de x ali, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Eu quero calcular a aproximação aqui da função 3x menos 1 igual a zero. Certo? Essa função aqui. Nós sabemos que a solução dessa função é x igual a 1 terço. 0,333333 infinitamente. Uma dízima periódica infinita. Certo? Então eu sei que matematicamente eu tenho aquele resultado 1 terço, mas eu quero encontrar numericamente esse valor aqui, tá certo? Então, a minha função seria f de x igual 3x menos 1. Né? Então, isso daqui nós já vimos lá nas aulas anteriores. Tá? Então, a raiz dessa função é x igual a 1 terço. Eu vou colocar aqui alguns valores de x para nós aproximarmos o erro, para vocês entenderem bem o cálculo do erro. Bem? Então, olha só, pessoal, eu peguei alguns pontos aqui. Então, acompanhe comigo aqui esse desenvolvimento aqui, tá? Então, olha só, peguei aqui o primeiro ponto. Peguei só 3 pontos aqui. O primeiro ponto, 0,32, x igual a 0,32. Com isso daqui, nós temos que, pegando esse 0,32 e substituindo aqui na função f de x, o resultado é menos 0,04. Então, nosso objetivo é que a função chegue em zero ou o mais próximo possível de zero, certo? Então, como eu estou admitindo que o erro é um módulo da função no ponto, eu posso dizer que para esse caso aqui o erro é 0,04. Vamos considerar que o nosso erro, a nossa tolerância de erro é de 0,001, tá? É 10 elevado a menos 3. 0,04 é menor que 0,001? Menor ou igual? Não. Então eu tenho que continuar fazendo os cálculos, tá? Aí eu vou pegar o próximo ponto x, peguei 0,325. Pego esse valor aqui x, substituo aqui na função e faço o cálculo. Fazendo esse cálculo aqui eu encontrei que f de x2 nesse ponto vale menos 0,0025. Então o nosso erro aqui vai ser módulo desse valor, 0,025. Calculei o erro. Eu pego esse erro e comparo com a tolerância. 0,025 é menor ou igual do que 0,001? Não, ele é maior. Então eu continuo fazendo o cálculo. Pego um outro ponto aqui. x3, 0,333. Pego esse valor, substituo aqui na função. Fazendo esse cálculo aqui, meu resultado é o menos 0,001. Então, o nosso erro é o módulo desse valor, 0,001. A nossa tolerância é 0,001, não é isso? 0,001 é menor ou igual do que a minha tolerância de 0,001? Sim, é igual. Então, eu finalizei, ou seja, eu posso parar de fazer os meus cálculos, tá certo? Então, eu posso dizer que a solução é x3 igual, ou x igual a 0,333, certo? Porque esse valor aqui que satisfez a minha tolerância. Então, quando eu calculei o erro nesse ponto, que é a função nesse ponto, o erro foi menor do que minha tolerância, tá certo? Então, espero que tenham entendido essa ideia aqui de tolerância. Então, agora nos nossos cálculos, toda vez que nós formos encontrar a raiz de uma função, de uma equação, fazer algum cálculo que necessite determinar uma raiz utilizando o método numérico, no nosso caso nós vimos até agora o método da bissecção,
eu vou primeiro estabelecer uma tolerância de erro. Tá? A minha tolerância máxima para esse problema é 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 10. Você tem que estabelecer a tolerância inicial. Tá? Aí, com base nessa tolerância, eu começo a fazer os cálculos. Eu vou repetindo os cálculos até que meu erro seja menor ou igual à minha tolerância. Igual nós fizemos nesse exemplo aqui, certo? Vamos lá, gente. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, então, para nós terminarmos de entender isso daqui. Então, foi feito aqui a derivada segunda, né, igual a zero aqui. Nós já vimos isso daqui e já sabemos, certo? Então, nós temos que resolver agora essa equação aqui. O intervalo inicial dado foi esse aqui, não é isso? Então, 0,4 até 0,5, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, primeira coisa é verificar se existe raízes nesse intervalo, não é isso? Então, eu calculo aqui, ó, f no ponto A, f no ponto B. Positivo, esse resultado aqui negativo, certo? Sinais opostos garantem que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo, tá? Então, esse x aqui na apostila está representando o ponto médio, tá bom? Então, o ponto médio entre 0,4 e 0,5 vai dar 0,45 exatamente, tá? Então, a gente verifica, né? Vai lá e calcula a função nesse ponto, a f de 0,45, deu negativo, certo? Então, lembrando lá do erro, tá? Nesse momento aqui, nós vamos utilizar a função no ponto médio para avaliar o erro, certo? Então, olha só, eu pego só o módulo desse número aqui e verifico, ó, 0.003, vou pegar só esse aqui por enquanto, 0.003. É menor ou igual à nossa tolerância? Qual que é a nossa tolerância que foi dada aqui? 10 a menos 3, não é isso? Que é 0.001. 0.003 é maior do que 0.001, então eu continuo fazendo o meu processo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar os sinais opostos, né? Ó, F no ponto A, que é 0.4, deu 0,11, positivo. E F no ponto M deu negativo, não é isso? Então, a raiz está agora entre A e M, que é esse ponto aqui. Então, eu pego o quê? Eu calculo o ponto médio entre 0,45 e 0,40. O ponto médio entre esses dois pontos aqui vai dar 0,425. Aí eu calculo a função desse ponto. Eu pego esse ponto aqui e substituo lá na minha equação, né? Ó, substituo aqui, tá? Tá feito aqui, ó, essa representação. Quanto que deu aqui o resultado? 0.058, alguma coisa aí para frente, não é isso? Então eu uso esse resultado aqui em módulo como erro. Aí eu verifico, ó, 0.05 é menor do que 0.001? Não, é maior, não é? Olha, pessoal, aqui vocês vejam que 0.003 é bem menor do que 0.05, né? Pode acontecer de dar essa diferença, subir um pouquinho, descer, mas a intenção é que esse resultado vá convergindo para a raiz, ou seja, no nosso caso a gente quer que a raiz dê zero para a função, não é isso? Então é importante que esse resultado aqui, ele oscile um pouco, mas a tendência geral dele é convergir, no caso aqui é para zero, tá? Então, olha só, a gente continua fazendo aqui. Para esse ponto aqui, deu isso aqui. Então, esse resultado é menor, esse erro aqui é menor do que a tolerância, 0.001? Não. Então, eu continuo. Pego um novo ponto médio. Tá? Novo ponto médio, 0,4375. Pego esse valor e substituo lá na minha função, na minha equação. Deu esse resultado aqui. Em módulo é 0.027, menor do que esse resultado aqui. Então a gente vê que está diminuindo, né? Pode oscilar um pouco, mas em geral ele está diminuindo. 0.027 é menor ou igual a 0.001? Não. Então eu continuo, faço mais uma vez, a quarta vez. Encontro esse ponto médio aqui, 0.44375.
Pegando esse valor, substituindo na função, né, nós vamos encontrar 0.012. 0.01 é menor do que 0.001? Não. Então eu continuo, faço 5 vezes, faço 6 vezes. Lá na sexta vez, o meu ponto médio, 0,4484375. Pego esse valor e substituo lá na função e verifico, olha só, deu esse resultado. Pego em módulo 0.0005, 578, né? Vamos pegar só essa primeira dígito significativo aqui. 0.0005 é menor ou igual a 0.001, a nossa tolerância aparece 1 aqui, não é isso? É menor, correto? Então isso daqui é praticamente a metade da nossa tolerância. Então eu cheguei no meu resultado, eu não preciso continuar. Atingiu a minha tolerância, olha só, acabou aqui o meu problema. Então esse aqui é o erro que está menor do que a tolerância. Qual que é o valor da minha raiz? Esse aqui, olha só, 0,4484375. Então ó, a raiz procurada tá aqui o valor da raiz. O ponto de inflexão, lembra que eu pedi um ponto de inflexão. Um ponto no plano ele tem duas coordenadas. Coordenada x, que é o que nós encontramos aqui, correto? E a coordenada y. Ponto de inflexão da função. Da onde que saiu esse resultado aqui, pessoal? Eu quero saber o ponto de inflexão da função, não é isso? Qual função que eu quero saber? Essa função original aqui. Então eu pego aquele valor 0.44 que nós encontramos lá, substituo aqui nessa função e aí eu vou encontrar a coordenada do ponto, tá certo? Olha só o gráfico da função aqui. Então 0.44 é aqui, não é onde é 0 aqui, correto? Mas qual que é a coordenada y? Bem aqui, ó, lá na função original, ó. Vai ser nesse ponto aqui, ó, próximo de menos 1, não é isso? Pelo gráfico, ó. Voltando aqui, menos 0,93, está lá próximo de menos 1, tá certo? Então é assim que nós utilizamos a tolerância e o erro máximo admitido, tá certo? O erro absoluto. Então eu pego o valor que eu calculei, substituo lá na função que eu estou aproximando a raiz. No nosso caso é a derivada segunda, tá? E eu vou verificando, olha só. Então esse daqui seria o erro que nós estamos cometendo no cálculo, não é isso? Cheguei aqui na sexta operação, na sexta iteração, na sexta repetição da conta. Esse resultado aqui é menor do que a minha tolerância que eu estabeleci. Então eu posso dizer que eu cheguei aqui. Tá certo? Está resolvido o nosso problema. Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que tenham aproveitado e entendido, pessoal. Se alguém tiver alguma dificuldade, voltem e refaçam. Pega esse exemplo e façam na mão. Pega papel e caneta lá e façam na mão isso daqui, tá bom? Fica mais fácil de vocês entenderem. Na próxima aula a gente vai ver um outro método, né, que é chamado método de Newton-Raphson, para determinar raízes também. E eu vou mostrar para vocês o algoritmo e como que coloca isso aqui, essa tolerância no algoritmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa aula e bom estudo a todos.